de Nazaré. Aos 30 anos ele estava em Nazaré, onde residia, quando recebeu a notícia da morte de João Batista, decapitado por ordem de Herodes. E isso soa como um código, como um sinal. Ao receber a notícia, diz a Bíblia que ele desce de Nazaré, que fica nas alturas daquelas colinas, e vem para Cafarnaum, para onde nós estamos indo agora, e ali ele fixa a residência. E praticamente a história do ministério dele, da fé cristã, nasceu, cresceu e se deu aqui às margens do Mar da Galileia. Foi aqui que ele acalmou uma tempestade. Foi aqui que houve a pesca maravilhosa. 2 vezes. Foi aqui que ele andou sobre as águas. Foi aqui, às margens desse mar, que ele chamou os primeiros discípulos. Foi aqui, às margens desse mar, que ele restaurou a vida de Maria de Magdala, Madalena, para onde nós estamos indo também. Foi aqui, às margens desse mar, que ele expulsou, livrou de opressão e possessão um homem na cidade, na região de Gadara. Diz a Bíblia que ele tinha cerca de 3.000 psiquismos que transitavam na mente, estressando, apavorando, tirando o sono, tirando a paz e tirando o sossego. Foi aqui que na sinagoga de Cafarnaum, onde nós vamos entrar, está que ele curou um jovem que tinha a mão ressequida e que, envergonhado, escondia para que os outros não pudessem ver. Foi aqui que ele multiplicou pães e peixes. E foi aqui que se deu, do meu entendimento, um dos mais bonitos instantes do seu ministério, às margens dessas águas, quando ele restaurou a vida de um caído, de um partido, de um moído, de um dilacerado, de um desenganado, de alguém que se via como um zero à esquerda e que havia voltado à velha vida, como ele mesmo disse. Era como se ele dissesse: esse negócio de reino de Deus é bom e é bonito, mas não é para mim, é muito alto, é coisa muito alta, a demanda é muito alta. E foi ali, daquele outro lado, que ele olhou nos olhos de Pedro e o trouxe de volta à vida, ao ministério, à caminhada, completamente restaurado. Eu amo esse lugar porque, como eu disse a vocês, aqui a mão do homem não mexe, é o que era. Este cenário é o mesmo cenário, obviamente, excetuando as construções, que foi presenciado por Jesus de Nazaré. As águas são essas, os montes são esses, as colinas de Golã, os contrafortes da Galileia. Nada aqui foi alterado. Aqui não há necessidade nenhuma de provas arqueológicas, porque o que foi é, e o que é foi. Então, torna-se um privilégio, uma bênção para a gente, poder reviver em loco este cenário extraordinário do ministério de Jesus de Nazaré. Foi aqui que a semente da fé foi plantada, da esperança, do amor, de uma proposta de vida, de fé que não se baseava na justiça, na cobrança, mas no perdão, no amor, na graça, no favor imerecido, daquele que jamais cobrou de alguém, apenas restaurou, apenas estendeu a mão para ajudar. De modo que há tantos textos, principalmente no Evangelho de Marcos, sobre essa região, que você pode escolher o que quiser e marcar. A partir do primeiro capítulo de Marcos, as referências a esse mar são abundantes, não é? Abundantes. E nós vamos ver todos esses lugares. Foi ali também, na outra margem, que teve aquele diálogo extraordinário com a Fenícia, que disse: é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, para onde você olhar, norte, sul, leste, oeste, você vai dar de cara com a palavra de Deus. Você vai dar de cara com fatos, não só dessa época que eu estou falando,
mas de toda a história da revelação de Deus. Você começa lá atrás no Antigo Testamento e você vai ver tudo isso. E na história moderna, tudo isso é muito importante, porque ela continua sendo escrita aqui. Essas colinas de Golã, elas foram palco de batalhas sangrentas em 73, na Guerra de Yom Kippur. Esse local, esse é um mar, como disse Suzana, de particularidades. Já me disseram que é o mar mais piscoso do mundo, é o que tem mais peixe por metro quadrado. Não é? Não somente isso, é o mais sujeito a tormentas, por incrível que pareça, até porque isso aqui é um corredor geológico. Você tem aqui de um lado os contrafortes da Galileia, do outro as colinas de Golã, atrás, mais bem distante, as cordilheiras do Líbano, e isso é um corredor por onde o vento desce de forma violenta. É por isso que eles foram surpreendidos por uma tempestade. Agora, quando Jesus acalma essa tempestade, isso é pedagógico, porque se você tiver um pouco de olho para ver, você vai ver que a verdadeira tempestade aconteceu depois, logo em seguida, na região de Gadara. Aqui a tempestade foi no mar, lá a tempestade era numa vida. Aqui a tempestade foi nas águas, com vento, com ondas. Lá era um indivíduo, uma pessoa, uma criatura de Deus atribulada pela pior das tempestades. Ele perdeu a paz de espírito. Ele ia para os cemitérios para tentar dormir, num gesto extremo de quem pede a morte. Acorrentado, conseguia romper tudo. Perdeu completamente a paz. A vida tornou-se um mar tempestuoso. E no meu entendimento, porque há vários fatos assim no Novo Testamento, o que Jesus estava fazendo, aproveitando aquela tempestade acontecida, era usar tudo aquilo como preparo, como pedagogia, para o que eles iriam ver, como se dissesse: agora vocês vão ver o que é realmente uma tempestade. Tempestade de mar não se compara à tempestade de vida. Por mais que se dissimule, que se maqueie, por mais que se disfarce, não há coisa pior do que o inferno da alma, do que uma alma atribulada, do que alguém que busca a paz. Há uns anos levaram para conversar comigo um dos homens mais ricos desse país, cujo nome do Brasil, cujo nome eu não vou dizer. Extremamente rico, sonhou com uma família, construiu um palacete à beira-mar com 14 suítes. Ele dizia: uma para cada filho e outras para os amigos. Poderosíssimo. De repente a vida desandou, foi traído pela esposa, o filho suicidou-se, o outro tentou o suicídio. Houve um desmantelo e ele mudo na minha frente. As lágrimas desciam em rolos. E ele olhou finalmente para mim e disse: daria o que eu tenho por um pouco de paz. Só quem perde a paz é que sabe o valor da paz. Portanto, vamos estar de coração aberto, porque há coisas que eu falo expondo a palavra de Deus, mas há coisas que o Espírito de Deus quer dizer a você pessoalmente, individualmente. É tipo segredos de Deus com você. Então esteja atento, esteja com o coração aberto para saborear tudo isso. Em 1977 eu naveguei aqui pela primeira vez, e eu sempre digo a Carmen que há lugares em Israel que eu não me seguro, não tem jeito. Há 36 anos, vindo aqui várias vezes, mas há lugares que eu me emociono. Esse é um deles, outros vocês verão. Jerusalém é um que então para mim é um turbilhão. Mas esse mar da Galileia é o mesmo mar, esse é o mesmo cenário, sem nenhuma alteração, onde o ministério do Senhor se deu e daqui disparou e tomou conta do mundo. Amém. Curva a sua cabeça. Te louvamos, Pai, por esse privilégio, que é o sonho de tantos, que é o sonho de milhões e milhões ao redor do mundo. Nós te louvamos porque estamos aqui nesse pedaço de mundo que aprove a ti revelar-te aos homens. Foi aqui que o Senhor mostrou-se, que o Senhor chamou. Foi aqui que um processo que iniciou com Abraão, com os patriarcas, que passa por reis, por sacerdotes, por profetas, por uma história,
um fio dourado que vem lá de trás e vai por toda a eternidade. Aqui foi firmado. Nós pedimos que nós tenhamos olhos para ver o que os olhos normais não veem. Ouvidos para ouvir não apenas o barulho desse vento que sopra, dessas ondas, mas para ouvir sobretudo a tua voz falando ao nosso coração. Dá-nos a certeza de que nós somos gente que crê num Deus vivo e real, que a nossa fé é concreta, é real, é mensurável, é pé no chão, tem história e tem verdade. E põe a tua mão sobre cada um, para que nenhum desses saia daqui da forma que entrou, mas que todos recebam o sopro do Espírito do Senhor, do Deus Todo-Poderoso na vida. É o que nós pedimos em nome dele, o Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. E um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade raiz surge, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se conseguimos conquistar com braços fortes, em seu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Atikva, a esperança, o hino do Estado de Israel, Atikva, a esperança, 2000 anos de exílio e o retorno do povo judeu em sua terra. Coisa linda.